sobre o universo da comunicação com uma das maiores empresas brasileiras e independentes de PR e comunicação integrada do país, a RPMA. E o bate-papo é com Márcio Cavalieri, sócio fundador da agência. Tudo bom, Márcio? Seja bem-vindo ao Marcas pelo Mundo. Oi, Elisângela, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer bater um papinho com você e representar a RPMA nessa conversa pelo Marcas pelo Mundo. A RPMA completou 2 anos de atuação no mercado após a fusão entre RP1 e RMA. Neste período, muita coisa mudou na comunicação. Eu queria que você fizesse um rápido balanço. Olha, foi um período muito intenso, muito bom. A gente já tinha vivenciado muitas fusões e aquisições em clientes, né, trabalhando do lado da estratégia, da comunicação. Mas quando é com você, é uma experiência completamente nova, diferente, né? É uma riqueza enorme em termos de criação de uma nova cultura, de integração de metodologia. Tem, evidentemente, uma série de dificuldades, né, a serem vencidas nesse processo, mas eu acredito que em 2 anos, a agência que nós projetamos, ela se tornou ainda mais legal ainda do que aquilo que a gente imaginou, porque ao longo desse caminho, né, eu brinco que nós tivemos 2 anos atípicos, né? O primeiro ano de fusão, atípico, porque você tem uma série de integrações e outros processos, e mesmo assim a gente manteve o atendimento aos clientes, ganhamos contas novas, né, conseguimos desenvolver e aprimorar nossa metodologia, e no segundo ano tivemos a questão da pandemia, o que nos obrigou também a uma reinvenção enorme, tanto na forma de trabalho, como na forma de interagir com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, e o desenvolvimento de uma série de soluções diferentes para poder passar por esse momento, né? Então, eu considero como 24 meses muito intensos, parece que faz mais tempo, né? Mas muito, muito bem vividos, assim, né? Nós brincamos que é um MBA na prática para todo mundo que está a bordo da agência hoje. A imprensa tem se fortalecido, principalmente neste último ano, na verdade, né? A imprensa se fortaleceu. E a gente percebeu também que o PR ganhou uma outra proporção dentro das marcas. O que mudou na cabeça dos clientes neste período? Olha, eu acho que teve uma questão principal, que foi a questão da credibilidade. Nós tivemos, nos últimos tempos, né, acho que desde a questão da eleição do Donald Trump e uma série de outros pontos, plataformas não estáveis, podemos dizer assim, né? Porque se você considera a imprensa uma plataforma estável, não importa o veículo em si, né? Se é o Estadão, a Folha, o Valor Econômico, a Globo, são plataformas de mídia estáveis e multiplataforma hoje. Hoje você consome esses conteúdos em qualquer tipo de dispositivo, né? Então a imprensa, ela ganhou muita força nesse sentido por ser o quê? O porto seguro de análise, de opinião e de apuração real de fatos contra uma série de plataformas não estáveis em termos de credibilidade de informação, que são N, né? Você tem toda a comunicação de WhatsApp, a comunicação nas redes sociais, que eu considero muito importantes, muito estratégicas para que você trabalhe nos seus núcleos, né? Você tem nas redes sociais o fenômeno da comunicação nas bolhas que se criam. Porque a partir do momento que você, por exemplo, constrói a sua rede com os teus interesses, os teus amigos, é natural que esse algoritmo vá criar o quê? Uma bolha de interesses onde você vai ter o teu nível de discussão. Mas a imprensa, ela sempre manteve, e acho que reforçou, a importância de você ter, de fato, uma informação estável e uma informação checada, com credibilidade, com fontes sérias e seguras. E o que eu vejo, né? Com a indústria da fake news, sim, é uma indústria, né? Nós tivemos, nos últimos anos, uma série de lutas a serem travadas, eu diria, né? Porque você tem a tecnologia, e como qualquer tecnologia, como qualquer inovação, você tem uso para o bem e uso para o mal, né? Então, hoje, você tem à mão uma indústria que pode produzir, por exemplo, uma ferramenta de destruição de reputação. Tem um cliente da casa que trabalha com segurança da informação, e ele divulgou um estudo no ano passado, mostrando que você tinha pacote de destruição de reputação, $3.000. E aí o que acontece? Você tem robozinhos que vão entrar numa determinada página, que pode ser o blog, por exemplo, de um influenciador, de um jornalista, e esses robozinhos vão criar uma série de informações no sentido de destruir a reputação daquele blog. Então é muito importante a gente ter um cuidado extremo na checagem da informação. E nesse cenário, eu acho que a imprensa, ela cresceu. Com todo o ataque que ela sofreu no Brasil, no mundo, a imprensa se fortaleceu, a imprensa mostrou o quanto ela é forte, o quanto ela é importante realmente para um pilar democrático. E aí vem a questão do PR. Onde entra o PR em tudo isso?
ela entra no seguinte sentido: você precisa de relacionamento e engajamento, né, para poder digamos assim, para poder viver. Qualquer marca, qualquer instituição, as pessoas precisam disso. Só que junto com o relacionamento e engajamento vem um pilar importante de conteúdo. E o conteúdo espontâneo, o conteúdo que não é um conteúdo, podemos dizer assim, publicitário, ele se tornou muito relevante. Ao longo da pandemia, ele foi mais relevante ainda. Por quê? Porque a gente começa a ver, nos últimos anos, um interesse do público em consumir conteúdo também das marcas que ele consome. E quando você fala do PR atual, o PR 2.0, PR digital, que seja, porque eu acho que o PR continua sendo PR e ele engloba muitas coisas, né? Porque, na verdade, é toda a parte de conteúdo, engajamento e relacionamento com seus públicos-alvo, entre eles a imprensa, os influenciadores, os teus colaboradores, os teus clientes. Você passa a ter ali, nas estratégias de PR, a forma mais segura de você fazer a tua comunicação com conteúdo útil para o seu cliente, para os seus clientes. Então, as marcas perceberam que era necessário, sim, ter um olhar especial para as suas atividades de PR. Tivemos bons exemplos de comunicação na pandemia, mas para você, teve algum grande erro que você percebeu nesse período? O principal erro foi esconder-se, ficar embaixo da mesa, né? Esse foi um erro que, para mim, realmente, e conversando, né, com colegas, com gente do mercado, com jornalistas, com clientes, a nossa recomendação sempre foi: posicione-se. Porque o que acontece? Aí vem um fenômeno, Elisângela, que eu acho que você deve ter vivido também, aqui em casa a gente viveu, que foi o fenômeno você estar isolado, você repensa. Você repensa o que você consome, o que você come, o que você compra, o que você contrata. Nesse cenário, se todo mundo repensou, as marcas que são provedoras de serviços e de produtos foram questionadas. Então houve o quê? Houve um questionamento enorme. Eu preciso disso? Eu preciso comprar isso de fato? Ou eu posso fazer uma forma diferente? Né? Então, ficar escondido nesse cenário, sem contar, escuta, eu estou aqui, eu sou útil, eu gero conteúdo útil e continuarei sendo útil após a pandemia, porque eu vou transformar meu negócio dessa forma para continuar resolvendo o teu problema nisso ou naquilo. Então, esse foi um erro. O segundo erro, se você me permite, que eu acho que aí é Claro. uma questão um pouco mais profunda, foi o negacionismo, né? Até hoje, a gente vê esse tipo de situação, que eu acho que traz uma imagem péssima para o Brasil, uma imagem péssima, né, para as nossas lideranças, de negar uma situação que está acontecendo em todo o planeta. Né? Então, quando você se esconde, é ruim. Quando você vai para frente e fala que, não, gente, não é tudo isso, é tão ruim quanto, talvez até pior, porque você causa uma desinformação. Então, acho que esses dois erros foram muito graves. Agora vamos, assim, até para finalizar o nosso bate-papo, Márcio, Sim. como você vê o futuro agora, né? A RPMA, ela fez 2 anos de mercado, acompanhou todo esse processo, teve tecnologias também que permitiram que os seus colaboradores das próprias empresas entregassem um trabalho muito bacana. Como é que você vê o futuro da comunicação? Quais são os próximos passos do PR? Olha, eu acho que o PR ele é uma disciplina muito interessante, porque ele abarca uma série de coisas. A gente trabalha muito no conceito da jornada do cliente, né? Muitas empresas trabalham sobre isso, porque é a jornada do consumo, né? Como a gente pode dizer, seja de um produto ou serviço. Mas eu colocaria embaixo dessa jornada a jornada de consumo de informação, que muda para cada um de nós. Você consome informação de um jeito, eu consumo de outro, mas as fontes, se você reparar e a gente analisar no final do dia, você vai perceber que são muito parecidas. Mas às vezes você vai consumir um material, por exemplo, de uma PBC, pelo teu feed do Facebook. É diferente. E às vezes eu vou consumir um material em áudio ouvindo um programa do YouTube. Sim, porque isso é uma coisa curiosa, né? Muitas pessoas, quando produzem um canal do YouTube, elas pensam muito no áudio, porque você não está, às vezes, vendo, você está ouvindo. Então, o que acontece? Eu acho que o PR, ele passa por essa questão. Como ele tem esses 3 grandes pilares de engajamento, relacionamento e conteúdo, não importa o ferramental que você vai colocar à disposição. Isso nós pudemos perceber na pandemia. Substituição, por exemplo, das ações presenciais por ações digitais. O conteúdo
foi passado da mesma forma, os negócios foram fechados e os clientes conseguiram seguir. Por exemplo, as redes de relacionamento corporativas. O LinkedIn cresceu demais, né? O LinkedIn, a gente trabalhou muita estratégia de LinkedIn para apoiar os nossos clientes a fazer negócio nesse mundo, né? O LinkedIn, ele passou de ser uma plataforma onde você punha o seu currículo para uma plataforma onde você consome conteúdo riquíssimo, onde você faz relacionamento, onde você abre portas, e as pessoas estão aprendendo a usar isso. E no Brasil, ao longo da pandemia, cresceu muito. Então, com certeza o futuro do PR vai para esse tipo de rede. Falando do Clubhouse, por exemplo, o Clubhouse foi um fenômeno nos últimos 15, 20 dias, porque ele trouxe o quê? Ele trouxe um alívio visual. As pessoas estão cansadas de assistir live, agora as pessoas querem ouvir. O áudio dá esse alívio, né? E qual é o ponto? É um caminho que vai se encontrar. Então, aquilo também é uma atividade de relacionamento, né, de conteúdo. Então, o PR, ele independe da ferramenta. E o que eu vejo do futuro? Muito a questão consultiva, cada vez mais. Então, o profissional que trabalha nisso, ele precisa ter essa visão de estratégia, essa visão consultiva. Por quê? Porque o ferramental, ele vai ser variado. E dentro dessa jornada de consumo de informação, quando você desenha uma estratégia de RP, você tem que pensar o conteúdo que vai para o influenciador, o conteúdo que vai para o jornalista, o conteúdo que você vai eventualmente trabalhar numa mídia própria, no seu website, o conteúdo que você vai trabalhar nas mídias sociais. E tudo isso, hoje, a gente tem que pensar em áudio, em vídeo, em texto, então é multiplataforma e multiconteúdo. Então eu vejo com muito otimismo, né? Claro que é um mercado que está se transformando, e eu gosto de acompanhar muito as transformações dos grandes líderes, né? Hoje a RPMA ela já foi pensada para ser uma empresa num padrão de PR americano ou inglês, que faz tudo. Então nós temos uma área de criação, uma área de vídeo, uma área de conteúdo, porque nós entendemos que precisaríamos desses elementos para poder atuar em toda essa jornada dos clientes, né? Eu arrisco a dizer que você tem no áudio um caminho muito interessante, porque afinal consumir áudio é uma delícia, que você pode estar na esteira, você pode estar cozinhando, você pode estar dirigindo. O rádio casou bem demais com a internet por conta disso, né? Rádio e Twitter é uma mistura maravilhosa. E eu acho que a gente vai ter outras misturas. E quando você pensa no Clubhouse, olha que interessante. Clubhouse é áudio. É novo? Não. O rádio, né? Podcast, tá aí. O Clubhouse, por enquanto, convite para entrar. E a outra coisa é, as salas. O que são as salas? Nada mais do que os grupos, né, de interesse. Vamos discutir um assunto específico. Então, quando você vê, nada mais é do que uma conexão de necessidades e diferenças que você vai criando. E assim como tem o Clubhouse hoje, talvez daqui a 2 anos, se a gente tiver esse papo, a gente vai falar de outras plataformas, mas a essência não muda, que é a necessidade de se relacionar, de engajamento e de conteúdo. Então eu vejo com muito bons olhos aí a disciplina de PR para os próximos anos dentro desse mundo da comunicação. Muito bom, Márcio. Obrigada pelo papo. Sucesso sempre para você. Para todos nós. Obrigado, Elisângela, a todos os ouvintes aí. Sucesso para todo mundo, gente. Saúde, principalmente. Obrigado.